Boa tarde a todas e todos que acompanham o nosso canal da Taba TV. Nosso programa são 15 horas e 48 minutos. Nosso programa de hoje, dando sequência ao nosso mês, que homenageia as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. E fazendo referência a Teresa de Benguela. E, em nome de Teresa de Benguela, nós saudamos a todas as mulheres pretas desse país, desse mundo. Hoje temos a honra de trazer para conversar no nosso canal, nosso programa Mulheres de Luta e Resistência, do canal da Taba TV, Luanda de Moraes. Engenheira química, professora da Universidade Estadual da Zona Oeste, UISO, nossa UISO. Mas, mais do que ser uma professora e uma engenheira química, ela é a magnífica reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse título que ela conquistou é inédito no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ela é a primeira reitora negra. Além de ser poucas mulheres, né, reitoras nesse país, ela é a única, a primeira reitora negra de uma Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, imagina para nós, mulheres negras, mulheres de luta e resistência, como Luanda Moraes nos representa. Esse título de magnífica, ele é tão destinado aos homens, né? Que significa glorioso, né? E é tudo no masculino, né? Então, a gente trazer isso para o nosso mundo de mulher tem um significado muito grande. E a UESO, que é uma universidade que hoje é uma das menores, é a menor universidade do estado do Rio de Janeiro, né? E ela é novinha, ela só tem 16 anos, mas ela está no bairro mais populoso e maior do município do Rio de Janeiro, que é o bairro de Campo Grande. Imagina o quanto significa ter uma universidade nessa região, o quanto a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UESO, Universidade da Zona Oeste, significa para esses habitantes dessa região. Então, Luanda, dito isso, apresentando você, passo para minha companheira Cida, para nós iniciarmos o nosso bate-papo de hoje com a magnífica reitora Luanda de Moraes, reitora da Universidade Estadual da Zona Oeste, UESO. Seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a Cida, sou companheira da Regina no nosso canal Tapa TV. Esse é o nosso programa Mulheres de Luta e Resistência. E hoje a gente está recebendo a doutora Luanda de Moraes, a magnífica reitora da UESO. Além dela ser uma profissional de excelência, com uma formação super sólida em instituições federais e estaduais, né? Isso é bastante sólido, né, dentro da carreira da Luanda. E aí eu queria falar da palavra do nome Luanda, porque tem muita coisa para falar da reitora, de toda a sua trajetória, mas primeiro eu queria falar da Luanda. E o nome Luanda, ela já nos remete à África, né? Totalmente é isso. E tanto em Yorubá como em Bantu, tem significados semelhantes, mas eles são diferentes. Em Yorubá, quer dizer paz e terra. Desculpa, em Yorubá, quer dizer a junção da lua e da terra. Olha que lindo, né? Quer dizer, você é uma união de tudo aquilo que a gente precisa nesse momento, em termos de sociedade, em termos de enxergar a mulher, em termos de enxergar a mulher negra. E em Bantu, quer dizer paz e terra imaginária. Então, eu queria trazer isso, né, a Luanda, o nome Luanda. Quem é a Luanda? Quem é a pessoa, quem é a mulher Luanda, para a gente começar a nossa fala do dia. Está com você. Queridas Regina e Cida, é um imenso prazer estar aqui no Taba TV. Agradeço imensamente a vocês, né, pela consideração desse convite e por essa homenagem de trazer essa memória que é própria, né, de conceituação. Eu sou uma pessoa realmente que adoro conceituar as coisas, e nesse espaço aqui que aconteceu foi esse conceito. Então, eu estou muito honrada, né, realmente, por essas considerações. Muito obrigada. Bom, a Luanda, eu sou filha de 2 negros, uma mulher negra, órfã de mãe, ficou órfã de mãe com 2 anos, ela filha também de 2 negros, ele baiano e ela mineira, e o meu pai
um homem negro, filho também de 2 negros, mineiros, e a mãe do meu pai, a minha avó querida, saudosa, Nancy, foi uma pessoa, né, foi uma mulher que sofria de esquizofrenia e que naquela época, década de 70, né, 60, 70, esteve sempre internada, né? Vivia aquela política que hoje não vivemos, né, da política antimanicomial, e ela esteve sempre nesse local. Então, são essas 2 pessoas, né, que eu origino, né, pessoas, né, de muita luta e de muita bravura também, porque não tiveram os seus lares exatamente com a formação, né, dos pais completo. Então, imaginem que essas 2 pessoas tiveram dificuldades, né, tanto meu pai quanto minha mãe. E eu sou eternamente grata a eles, porque dentro dessa sociedade racista, estruturalmente, né, estruturada de fato, né, através desses conceitos racistas, dessas práticas racistas, eles conseguiram me formar como pessoa, né, e também me dar formação profissional, educacional e profissional, tanto a mim quanto aos meus irmãos. Então, fora de casa, nós estávamos sempre preparados, porque em casa nós sempre tivemos muito diálogo, né, e mas muita orientação. Lá nós nos fortalecíamos, porque quando colocava o pé fora de casa, nós tínhamos que ser forte, né? E temos até hoje, mas a criança, né, ela tem que ser forte, senão já naturalmente ela cria vários traumas, né, várias questões, né? Então, e nós, né, crianças negras do subúrbio, ainda que seja do subúrbio, né, a gente também sofria, né, ataques racistas por ignorância, né, muitas vezes, né, mas sofríamos. Enfim, passei pela escola pública, sou fruto dela e hoje permaneço nela, né, com sentimento de retribuição, de débito, de gratidão. Eu sou servidora pública hoje, sempre tive isso dentro de mim que eu precisava cumprir com essa dívida social, porque o Brasil me formou, né? Então, passei pela escola pública, Pará, Municipal Pará, lá em Rocha Miranda, depois em Embaixador João Neves da Fontoura, depois Escola Estadual Olavo Bilac, em São Cristóvão, no ensino médio, e depois eu consegui passar no vestibular para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E lá eu cursei Engenharia Química, fui motivada exatamente por essa orientação, né, que eu falei, de casa, né? Os pais sempre me orientaram. Então, e cursei, né? Apesar de todas as dificuldades, por ter passado, né, pela escola pública, que naquelas décadas sofreram muito e sofrem até hoje, né, com o desfinanciamento, mas foi possível, né, vencer os 5 anos de uma engenharia pesada, né, e foi perfeitamente possível, não tive problema naquelas disciplinas mais complexas, né, do ciclo básico, né, mas eu também estudava o tempo inteiro. Passando disso, eu fui me apaixonando ainda mais pela química. Aliás, eu sou tremendamente apaixonada por ela, porque eu vejo que ela responde tudo para a gente, tudo da nossa vida, até nossos pensamentos. A química responde, né? Pode parecer que não para o pessoal das humanidades, mas ela também responde isso para a gente. E então eu fui fazer um mestrado. Eu queria continuar, então passei, né, por um processo seletivo, estudo intenso no Instituto de Macromoléculas da UFRJ e consegui ser aprovada e fui bolsista CAPES durante 2 anos. Ao final desses 2 anos, o projeto, né, o produto rendeu um pedido de patente, e aí com isso, é claro que eu não queria parar. Eu continuei, fiz novo processo seletivo para o doutorado e passei, também fui bolsista CAPES e cursei, né, o doutorado.
até próximo do final, que eu tinha um problema de interpretação lá dos meus resultados em ressonância magnética nuclear, e aqui no Brasil eu não encontrei colaboradores. Então, com isso, eu fiz o doutorado de sanduíche no finalzinho e estive no CNR, que é o Centro Nacional de Pesquisa da Itália, no Instituto de SMAC, né? Também, misticamente, Instituto de Macromolécula, de Estudos da Macromolécula de Milão, né? Chama de SMAC, que pertence ao Centro Nacional de Pesquisa da Itália. E lá permaneci por 4 meses fazendo essa experiência, foi uma experiência de vida incrível, e lá eu pude ver que nós não estamos absolutamente nada atrás das pesquisas que ocorrem nos países ditos desenvolvidos, né, da Europa, enfim, nós estamos muito bem, inclusive, né? Foi possível acompanhar perfeitamente tudo e, inclusive, agregar valores naquele instituto. E quando eu volto, né, formada completamente, né, eu preciso retribuir. Então, passei por um pós-doc e a UERJ me acolheu nesse pós-doc, a professora me procurou e eu me candidatei, meio ambiente, né, a professora Mônica Marques, que me orientou, né, na UERJ. E, aliás, durante o pós-doutoramento, realizei o concurso público para o ESO e fui aprovada. Então, fiquei com o coração apertado, mas o pós-doutoramento foi, de fato, interrompido, porque o trabalho me chamava, né, bastante. Então, essa trajetória acadêmica, de formação acadêmica, né, termina aí, então, e se tiver mais oportunidades, aí eu falo mais dessa parte profissional, né, mas da parte acadêmica a gente fica aqui. Cida, você estava olhando o currículo, né, da nossa magnífica reitora, né, e nós chegamos à conclusão que essas mulheres que nós temos trazido para entrevistar no nosso programa, elas têm a referência maior delas é a formação educacional em casa, a força que a família, apesar de ser, com todas as dificuldades, né, com os preconceitos, né, que a sociedade impõe para as famílias negras, esse racismo estruturante aí, né, vem da nossa formação de país, de povo, né? Mas a gente percebe também, né, Cida, que todas essas mulheres que passaram pelo nosso programa, elas têm como ponto de semelhança essa casa materna, essa casa paterna, Mãe, que teve e que ensinou que se mata o leão a cada dia, mas tem que ter força para que isso aconteça, né? E aí eu queria Então, tentar falar um pouquinho. A sua mãe é mineira, né? Da onde que a sua mãe e seu pai são? Não, os meus pais são cariocas. Ah, tá, são seus avós. Os pais, os avós. Que são de Minas Gerais. Ele é de São João del Rei e ela realmente, eu não sei qual é a região, porque aconteceu uma ruptura com a família materna, então a minha mãe foi órfã realmente, né, completamente assim, sem essas referências. Eu não sei se o seu histórico é semelhante, eu sou mineira e do interior, né? E eu sou também criada por mãe e avó muito forte, também mineiras, e existe uma característica no homem mineiro, pelo menos da minha família e até hoje, e elas são muito fortes, elas tiveram que ser muito fortes frente a uma sociedade muito machista, que os homens mineiros, eu não sei se o resto, mas o mineiro, ele é muito conservador, muito conservador, muito controlador. E eu não sei como as mulheres mineiras elas conseguem dar uma volta nisso, a ponto de criar mulheres assim, vocês têm que ser fortes. Vocês não podem passar por isso que eu estou passando. Eu vou criar você para não passar pelo que eu estou passando. Eu acho que isso deve ter acontecido com a sua mãe, deve ter forjado você. Exatamente isso. Ela coloca isso, que ela fez de tudo para ela
para nós sermos pessoas independentes, completamente independentes. Não apenas financeiramente, mas de tudo, e não depender emocionalmente de ninguém. Emancipada. Emancipadas, dependemos de nós mesmas. É isso, então... Wanda, essa é uma característica muito forte nessas mulheres, que elas eram feministas, elas tinham consciência do papel delas na sociedade, sem ter instrução, era inconsciente, né? Elas faziam as coisas que tinham que ser feitas, elas lutavam, né? Hoje nós temos esses rótulos de mulheres feministas, que vão às ruas, que levantam bandeiras, mas as nossas mulheres, principalmente as nossas mulheres negras, a nossa raiz africana, ela traz essa característica marcante da mulher defendendo a sua liberdade, defendendo o que os seus filhos, melhor para os seus filhos, enfrentando, né? Então é como interessante isso, né? Sempre existiram mulheres feministas, né? Sem saber o que esse rótulo de feminismo hoje, né? Sim, parece que já faz parte do nosso código, né? Tá no DNA. Do nosso código XY, né? XX faz parte do nosso código exatamente essa bravura, né? E de reinventar, apesar de todas as nossas dificuldades, né? Que realmente a história das mulheres ela é muito marcada. Lá na antiguidade, as mulheres não tinham direitos de praticarem nem mesmo religiões, elas não tinham direito de ter fé, inclusive, né? Porque elas eram desconsideradas como seres, né? De verdade, eram impuros, né? Eram seres impuros, e que, de fato, não é absolutamente nada disso, né? É ela que cria, que recria, né? E se a gente comparar até no aspecto religioso, né? A religião do branco em relação à religião negra, né? De matriz africana, a religião do branco, vou falar do catolicismo, coloca a mulher como praticamente um nada, né? Como assim, por mais que se exalte a Maria, né? Coloca a Maria Madalena prostituta. Uhum. Né? Enquanto que nas religiões de matriz africana, né, a mulher é enaltecida, né? A mãe de santo ela é enaltecida, né? Os orixás, porque é politeísta, né? As orixás são de força, né? São femininas, então assim, a força da natureza e tudo. Então, assim, é muita discrepância. E eu acho, né? Eu tenho realmente certeza que muito do preconceito, da intolerância, é por conta desse machismo também estrutural, e eu também tenho racismo, né? É tudo junto, né? Porque a figura da mulher e da mulher negra sai. Né? Eu acho que, e é isso está hoje nesse conservadorismo absurdo que está na nossa sociedade. Então, assim, a gente enfrenta coisas de milênios. Não é, Luana? E é exatamente por isso que a gente está vivendo dificuldades, porque as religiões de matriz africana que estão sendo perseguidas, né, que estão sofrendo, né, várias agressões, exatamente porque pela força, pelo conceito dela que é o matriarcado, diferentemente da base, né, das religiões, do segmento, né, cristão, basicamente europeu, né? Neopentecostal, né, que é, de fato, o homem, é o patriarcado. Então, eles estão vindo com tudo, porque estamos ganhando, nós mulheres, né, como um todo, não necessariamente praticando, mas reconhecendo, respeitando as religiões de matriz africana, nós estamos ganhando força, né, na sociedade. Então, a reação, sabe, que eu vejo é exatamente essa, reação de vir com tudo para derrubar esse crescimento dentro da sociedade. Já estamos, mas sempre tivemos que ser discretos, praticar, né, terreiros de umbanda escondidos, porque não pode ter. Agora as pessoas andam naturalmente, muito mais na rua, naturalmente, exibindo as suas convicções. Não se esconde mais as suas convicções. Então, realmente,
a oposição, vamos falar assim, né? A oposição está vindo com tudo para tentar derrubar. Incomodada, e essa não Incomodada. submissão que as religiões de matriz africana pregam, e as suas mulheres fortes que são apresentadas e são reproduzidas em nós hoje, né? Porque se você analisar, como a Cida mesmo falou, todas os nossos credos dentro do nosso ritualístico, as mulheres estão na frente, as mulheres vão para a guerra, as mulheres têm esse poder de igualdade, até de protagonismo, né? Contra a submissão que é praticada nas outras religiões, né? Então, de onde vem a força da mulher negra? Ela vem dessa raiz lá, né, de mulheres que se inspiraram nas suas divindades, nas suas mães de santo, como a Cida falou, né, nas suas orixás, né? Eu sou uma mulher de credo africano, de candomblé, gosto de ler, admiro e vejo, né, o quanto quanto a minha religião, quanto as coisas que a gente ensina é repartir, é ter dignidade, ter sororidade, tudo isso, né, que é dito aí por muita gente como rótulo, nós praticamos isso, né? É a fraternidade, né? E isso é uma coisa que incomoda muito, né? Eu queria fazer uma pergunta. Desculpa, te interrompi, desculpa. Não, tudo bem. Desculpa. Eu pensei que você tivesse acabado, que você falou baixinho, perdão. Eu queria fazer uma pergunta para a Luanda, mas eu não sei se ela vai poder responder. Se não puder, também não tem problema, tá, Luanda? Você falou logo no início aqui da nossa entrevista que química é tudo. Em tudo você vê química. Você vê química na religião, na ancestralidade? Você consegue ver? Tem alguma coisa que para você justifique? Olha, que pergunta bacana. E eu vou ser espontânea realmente, porque eu nunca refleti sobre isso. Química, exatamente tirando as questões dos ritos, nos ritos nós temos, né? Eu não sou religiosa da matriz africana, mas a África está em mim. Então, não necessariamente sendo, né? Eu sou budista, não necessariamente sendo, praticando, mas a África está em mim, né? Meu nome é África, né? A gente parte por aí. Então, naturalmente, eu vivo muito, né? Então, enfim, é somente o rito que eu não tenho, o rito da prática, né? Mas o resto, realmente, eu tenho, pratico as convicções, né? Mas falando, trazendo, né, para a resposta, partindo das questões, né, dos ritos, né, dos alimentos ali, e nós temos as folhas, né, trazendo assim, as folhas. Aquilo é energia pura, né? Energia pura. Tudo, né? Eu digo que tudo é química, por quê? Porque em toda matéria, né? Toda matéria, vamos dizer, animada ou inanimada, aquela que você pega ou aquela que você não pega, ela é constituída por átomos, unidade fundamental de qualquer matéria. Então, quando a gente olha, né, pensa em folhas, né, que eu não conheço, não posso falar praticamente nada, a minha irmã é praticante e ela sempre diz, você não pode falar, porque de fato eu não pratico, então não posso falar, mas eu vou repetir o que ela fala, Eloá Moraes, eu vou repetir o que ela fala, eu vou me apropriar dela, que sem folhas não existe candomblé. E aí a Regina pode, né, falar aqui comigo, né, que sim ou que não, mas eu estou seguindo minha irmã. Então, que diz assim, as folhas, obviamente, são matérias e todos nós conseguimos identificar, né, sabendo químico ou não, né, mas é uma matéria. E essa matéria, ela carrega os átomos, né, que são unidades energéticas. E essas energias, essas unidades energéticas, elas não se desfazem assim. Por mais que elas estão ali, elas possam ser utilizadas no rito e, digamos, que gastar aquela matéria no rito, mas aquela matéria ela é transferida. Aquilo tudo que a gente não vê, os átomos, de fato, que constituem aquela matéria.
Então, quando o cientista diz, né, que nada se constrói, tudo se transforma, é que é transformação de energia, né? Saindo de uma matéria para outra. Só que a base de tudo é energética. Então, eu vejo química minimamente por aí, né? Na manifestações, né, é puramente energia. Nós temos energia do Sol, da Lua, das estrelas, assim o budismo acredita também, e que essas energias também são parte, né, de nós somos um microcosmo, né? E todas essas forças, né, a floresta, o mar, o vento, tudo, né? Isso tudo são energias. São os orixás, energias, né? São os orixás, são átomos. São átomos. E átomos reunidos se transformam em matérias que carregam energia. É isso. Então, com certeza, a química também está aí dentro, né? Porque é uma transferência de energia. E a engenharia química também está aí, né? Porque tem lá os seus conceitos da transferência de calor, de energia, enfim, os químicos, né, depois, né, que ouvirem isso aqui vão compreender isso. Então, a gente transfere energia. E a energia não acaba, porque ela é transferida de uma forma para outra, né? De um tipo de matéria e outra, mas fundamentalmente é a mesma energia, é o mesmo, digamos, é o mesmo átomo. Então, acho lindo isso, né? E aqui a gente poderia ficar entrando nos orbitais, contando a quantidade de energia, né? Como a química coloca. Desculpa se eu te fiz sair se eu te causei algum desconforto, mas... Imagina, desconforto é ótimo, né? Porque a gente vai lá, busca e tenta, enfim, se não estiver correto, depois a gente corrige. Regina, o que você achou da aula de química dentro do candomblé? Então, Luanda, eu tenho um grande sábio dentro da minha fé que diz que nós somos energia. O princípio dos ensinamentos dele é que nós somos energia. E, além disso, nós temos, assim, como a sua irmã falou, não existe candomblé sem folha, porque você precisa dar o banho, você precisa fazer o defumador, você precisa da erva para rezar. Tanto que, hoje, assim, não se começa em ritualística para o candomblé se não tiver as folhas certas. Não se entra na mata sem pedir licença aos seres que cuidam das matas. Não se mexe em ervas sem pedir licença à dona das ervas, que tudo dona no sentido de guardiã, né? Uhum. Então, realmente, não tem... Se não tiver erva, se não tiver folha, não tem candomblé. E essa transformação que a folha, né, depois do banho, ela se transforma, as folhas vão para a natureza, que vão voltar para a terra, que vão brotar em outra, vão se transformar, né? Então, a nossa fé é que nada é desperdiçado, tudo na natureza é transformado. E sim, as folhas, realmente, sem elas, não se cuida de um orixá. Realmente é verdadeiro. Agora, não se cuida de alguém, né? Talvez a gente pode até... Desculpa, eu gostei disso, porque depois do ato, você vê que a teoria da química traz isso. É transformada, energia, ela é transformada e ela é compartilhada. Aí vem do Ubuntu, né? Também vem do compartilhamento, né? Onde precisa de mais energia, vai acontecer essa transferência de energia, de matéria mesmo, né? Uma tia minha sempre falava assim, fala até hoje, energia é matéria, então o pensamento é matéria. Então, às vezes, aliás, em algumas situações, essa transferência de energia, de matéria e de pensamento é fundamental para o equilíbrio de sistemas. Assim fala também a química, para o equilíbrio de sistemas. Principalmente quando você hoje, as pessoas têm muito preconceito, né? Hoje as pessoas
que fazem as suas oferendas já fazem de uma forma pensando também no planeta. Ao invés de usar materiais que vão para a natureza, que não sejam biodegradáveis, nós hoje usamos, por exemplo, colocar, simplesmente fazer uma oferenda, uma folha de couve, uma folha de mamona. Principalmente as de Ano Novo, né, Regina? Que tinha espelho, pente para Iemanjá, não tem? Pois é. Eu não sou da religião, mas... Né? A gente pensa assim, ainda não conseguimos quebrar essas tradições, mas as oferendas de alimentos, né? Porque a natureza, ela recebe-se a maçã, ela vai ficar ali, ela vai voltar para uma outra, ela vai se transformar. Fase, né? Mais um vaso de louça, por exemplo, você não tem como. Então, hoje, a gente está fazendo essa transformação, adaptando, né, aos novos saberes, adaptando principalmente ao respeito à natureza. Né? De você fazer as suas oferendas, se ir para a natureza, mas não ferir a natureza. Isso aí é uma coisa que é muito, muito importante. A gente tem que ter nosso credo, a nossa fé, nosso compromisso, né, com nós mesmos, com aquilo que acreditamos, mas, acima de tudo, nós temos que interagir com o meio ambiente, né, não degradá-lo. Né? Então, hoje a gente tem feito muito essa transformação. Né? Aí, voltando para os assuntos temáticos, voltando para os assuntos temáticos, a gente está quase dando uma aula aqui Não, mas, Regina, se você me permite só 2 minutinhos, só para falar dentro da religião dela, que ela é budista. Durante um tempo, eu frequentei uma religião messiânica que tem muita se assemelha, né? Assim, eu lembro que... Oriental também. É oriental também. E que eles colocam também oferendas de frutas, né? Uva, maçã, né? E eu lembro que eles colocam, assim, experimenta a fruta antes. Depois do ritual, experimenta a fruta, para ver se você sente algum gosto. Eu não sei se era psicossomático, mas a gente não sentia gosto depois. É sério, né? Mas, assim, Pois pode ter a ver, né? Eu quero dizer assim, todas as religiões vão ter as suas oferendas, vão ter os seus credos, vão ter o seu tudo, e sim, existe essa questão dessa energia trocada, né? Agora, assim, se sai daquela coisa que já saiu da árvore e está ali, se tem gosto ou não, eu não sei, mas apenas uma parte dentro da sua religião foi que eu ouvi, que eu presenciei certa vez um ritual assim. Bom, nós também temos... um simbolismo, não é que é essencial, mas como nós somos matéria, né, no estado manifesto, né? Nós estamos no estado manifesto, nós somos materialistas por isso, e aí, né, o ser humano gosta das coisas, de ver coisas, de pegar nas coisas, então temos sim algumas temos um oratório que tem frutas, né, que representa o alimento, né, aquilo que dá solidez, que alimenta mesmo, né, conceito mesmo de alimentar. A água é essencial para qualquer vida, né, também temos água. Tem incenso que tem o significado da pureza, né, pureza de purificação, de purificação e essência das coisas, né? Pureza nesse sentido. Vela também tem, porque carrega a questão da sabedoria, né? Da iluminação, né? A sabedoria para enxergar a essência real de todos os fenômenos, né? A verdade, a essência, né? Não verdade ou mentira, mas verdade de essência. Então, tem, sim, alguns itens assim, né, que carregam alguns conceitos, né, que nós temos, né, naturalmente, né, o ser humano, né, que é a pureza, alimento, a matéria propriamente. Né? Tudo isso é química. Isso. Pois é, tudo isso é química, de novo, né? E aí, quando a gente interage, considerando que nós somos, né, também química pura, água, né, bastante, aquela coisa de 70% de água, né, e outras, né, que
que também é formada por elementos químicos, cada um com as suas constituições, quantidade de átomos e tipos de átomos, né? A água tem hidrogênio, tem oxigênio, né? E cada átomo, tanto de hidrogênio quanto de hidrogênio, estão ligados, estão energeticamente ligados de uma forma, porque fazem parte das suas características. E dentro disso também somos constituídos de outros elementos, né? de outros elementos e também substâncias, né? Vamos falar assim, cada uma com seu papel. E assim como as coisas da natureza. Então, por isso de sermos parte do todo e também o todo, porque nós somos a parte, né? Energeticamente também pensando. Isso, professora Luanda, professora de Química, já deu para perceber o quanto você ama a Química, quanto você ama ser química, né? Porque a gente, quando faz com prazer, né, a gente fala com uma emoção que vem de dentro, a gente percebe essa emoção sua que vem de dentro, o seu gostar daquilo que você faz, né? E aí nós vamos perguntar a você sobre o desafio de ser uma reitora. Primeiro, ser mulher, numa profissão que poucas mulheres no Brasil são. Num status, numa profissão não, num cargo que poucas mulheres são. Segundo, ser negra, que aí o recorte vai ficando, a linha ali vai ficar praticamente sem nenhum pulso, né? Pulso zero, né? E dentro desse contexto atual em que nós estamos numa onda, né, de retirada de direitos sociais, em que o pobre, o aluno de escola pública, o negro, a mulher perdem o espaço na sociedade por conta desse novo conceito que está aí, né? De acumulação de capital para uns e outros vão ficar carregando o país nas costas. E também dizer o quanto a UESO é importante, porque a UESO ela tem ações afirmativas no seu contexto, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse desafio e como se dá esse processo. Infelizmente, quero registrar também que a UESO, embora uma universidade de fato e de direito, ela não tem o seu campus próprio. A UESO fica dentro de uma escola, de um instituto, Sara Kubitschek, né? Que é uma luta de todos os alunos, professores e técnicos daquela universidade para terem o seu próprio espaço, para ter um campus para chamar de seu. Então, tudo isso é um desafio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Primeiro, relatar o desafio que foi ser e que tem sido ser, né? Porque até chegar, né, fazer essa trajetória que eu falei no início, pareceu simples contando, né? Mas vivenciando, a gente sabe que não é mesmo. Por exemplo, na minha época de formação, não se tinha ainda implementadas as políticas das ações afirmativas, então isso trazia para a minha família, né, um esforço enorme, né, para meu pai manter-nos, né, me manter na universidade, exatamente porque não se tinha. E aí, com bolsas internas lá, também consegui bolsa de estudante, né, de estágios internos, eu, então, né, conseguia. Porém, as políticas afirmativas, eu digo que foi também fruto de uma luta enorme, que meus pais também participaram, meus tios e tias, que é uma família de pessoas engajadas, né, que trabalharam muito no IPCN, por exemplo. Minha tia é uma sócia fundadora, a Edila, que sempre esteve lá, meus pais também membros do Movimento Negro do Rio de Janeiro. Então, como resultado, né, após alguns décadas, né? Décadas não, vamos falar de séculos,
né? Porque a gente está trazendo, mas a minha referência familiar é de décadas, mas é uma luta que não nasceu neste século, nem no século passado, né? Todo mundo sabe disso, e que, portanto, por isso, realmente, a parte da formação não foi simples. Porém, como faz parte, né, como eu disse, a África está em mim, né, na verdade, me pertence, eu pertenço a ela, apesar de ainda não ter ido, e um movimento, né, que, inclusive, a pandemia me atrapalhou bastante, porque já estava tudo desenhado, mas, apesar de não estar, né, de não ser, essa força, essa herança, né, de força, de luta, sempre esteve presente, faz parte desse DNA. Então, acontece que, assim que eu me torno professora adjunta da UESO, após o concurso público, eu percebo as limitações que nós tínhamos. Já éramos uma universidade, aliás, um centro universitário, a partir de 2009, de 2005 até 2009, o UESO, ela esteve dentro da FATEC, como o ensino superior da FATEC, e quando chega 2009, ela se emancipa, né, e torna-se o centro universitário. E assim é centro universitário, até que se vence, né, por exemplo, alguns 10 anos, conforme diz a legislação, resoluções do Conselho Estadual de Educação e também, né, do MEC, que após 10 anos e alguns avanços em pesquisa e extensão, esse status de centro universitário passa a ser universidade. E nós estamos, inclusive, nesse processo aí. Só que estamos esbarrados exatamente por conta dessa questão aqui. Regina colocou que a falta de um campus próprio, né? Precisa ter um campus próprio. Então, para conseguirmos chegar nesse status, apesar de termos 3 programas de mestrado, 2 sendo de mestrado profissional e um sendo de mestrado acadêmico e um programa de doutorado, né? Fazemos pesquisa, temos patentes, pesquisas científicas e tecnológicas, inovação, ainda somos no papel, né, vamos falar assim, na lei centro universitário. Mas então, eu chego e percebo, né, chego na UESO concursada e percebo essas limitações. Então, eu digo, eu tenho certeza que o Estado não vai entregar para a UESO isso assim, porque existe a Lei 5.380 de 2009, que é a Lei de Criação da UESO, que está previsto ali várias questões básicas, né, para o servidor e também para a comunidade universitária. Então, eu vou me integrar ao movimento sindical. E, então, me filiei logo como base, né, associada da UESO, que é a Associação dos Docentes da UESO, e um tempo depois eu fui indicada para vir na chapa, né, da Previdência. Então, em 2015, a minha luta começou fortemente, aprovamos no Conselho Universitário o plano de cargos, carreiras e salários dos docentes, e a luta intensa. E aquele ano, 2015, 2016, que foi aquele ano terrível, né, que já estava no forno tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né, que resultou, né, em assinatura e, aliás, na adesão a um plano de recuperação fiscal, né, pelo Estado, já estava tudo no forno desde 2015 e 2016, estava, né, quentinho para sair. Em 2017 sai. Né? Então, e eu estava ali naquele movimento. Então, quando acontece 2016, que era mudança de gestão, né, da reitoria da UESO, por conta desse movimento, né, desse envolvimento enorme, a minha base, né, me questiona, né, Luanda, vamos vir, né, com a chapa? De fato, nunca foi, né, questão de sonho. Eu sempre tive, na verdade, eu sempre tive objetivo? A sensação... Objetivo eu não sei exatamente, assim, mas objetivo de lutar por todos, mas não necessariamente ser reitora, é isso. Seja lá em que posição fosse, mas atuar pelo coletivo, isso sim era uma coisa muito clara.
E, como resultado, veio, né? Eu sou mais jovem, então vim numa chapa, né, com a professora Maria Cristina, né, uma sênior já em termos de universidade, e aí vim como vice-reitora. E esse mandato aconteceu de 2017 até 2021, e no final do ano passado a gente resolve dar continuidade, né, na luta pelas nossas questões que se iniciaram, mas não foram de fato consolidadas, porque o regime de recuperação fiscal que o Estado do Rio de Janeiro vivenciava e vivencia até hoje, impedia várias das nossas questões. Bom, então, esse foi o caminho, assim, cheguei, né? Cheguei e desde a época da vice-reitoria, os alunos agradecem demais a cada colação de grau que eu fazia, né? Antes da pandemia, né, que era presencial, eles agradeciam imensamente pela questão da representatividade. Então, e que, de fato, representatividade é essencial porque essa condição, né, que eu digo que eu tive familiar, muitos, mas muitos mesmo, a imensa maioria não tem, de fato, uma referência familiar. Os meus motivadores foram meus pais, foram meus tios, também foi a minha família, não deixou de ser. Porque na televisão parecia, né, que a televisão brasileira era dinamarquesa, uma coisa assim, né? Era norueguesa, porque preto não aparecia ali na tela. Né? Só se fosse empregada, né? Ou a novela de época ou escrava. Sempre naquela... Exatamente, quando acontecia novela de época, né? Estava lá. Então, assim, abrir revista não tinha, né? Referências. Hoje você chega numa farmácia, você tem lá creme específico para a gente, para os nossos cabelos crespos. Na época não tinha. Aliás, na minha época, né, de criança, adolescência, agora, depois de 40 anos, as coisas começaram a aparecer. 40 meus, né? Quiçá dos meus pais, dos meus avós, enfim. Então, a representatividade é uma coisa fundamental para motivar, para incentivar pessoas. Ocorre que esse feedback dos estudantes, né, acaba que me motiva ainda mais, porque, de fato, é muito desafiador. É muito difícil, vou abrir aqui publicamente, é muito difícil ser reitora. Muito difícil. Ser reitora aqui no estado do Rio de Janeiro, dentro desse regime de recuperação fiscal, é difícil ser reitora dentro de uma universidade que não tem estrutura de pessoal. Então, você, além de ser reitora, eu sou várias outras coisas. Não que eu não possa ser, mas é que eu ajo um pouco menos na efetividade do ser reitor, porque eu tenho que fazer outras coisas também, em outras esferas, em cada setor. Assim, é falta de pessoas, ou seja, desestruturada em termos de recursos humanos. Então, é mais uma grande dificuldade. Demora muito. Demora muito porque se você é a primeira pessoa, ninguém pode pegar Covid lá. Porque se ficar doente, aquele setor para. É difícil até de entender, porque ninguém vive isso, né? Enfim. Quantos funcionários você tem sob o seu comando lá, entre professores e administrativos? O total, né? Nós somos 168 pessoas. É muita gente. Não sei, são 104 professores e pouquíssimos técnicos, enfim. Mas, então... É muito desafiador, né? É num espaço que não é próprio, você não pode, assim, queimar uma lâmpada, um ralo está entupido, tem uma situação dessa também, ou não? Tem a parte administrativa, o estrutural, tudo, né? Essa parte assim, né? Quando a gente fala que é difícil administrar sem recursos humanos, é isso, sem ter braços, tudo. É isso. Sem ter braços. Tudo. Mas, e aí, junto disso, obviamente, entra a minha condição de mulher, né? E também entra a minha condição de ser uma mulher negra, né? Que existe, obviamente, as pessoas, enfim, a gente percebe o racismo estrutural, né? Nas coisas assim, com muita facilidade. Mas, de fato,
a minha altivez, né? Que eu tenho isso muito da minha família, né? E é da minha família materna baiana, né? Que é muito assim, sabe? É muito presente, né? Meu avô falava assim, engraçado. Ele falava assim. Então isso acaba que isso me protege no sentido de que, olha, me respeite. É isso. Então, existe, né, uma postura, né, que a gente coloca e que freia. E fora isso, né, falando né, pessoalmente, as questões das dificuldades que nós estamos vivendo em termos não somente da UESO, aí essa é a UESO, mas falando de assistência pública, né, financiamento público, seja da minha área, educação e educação superior, nós estamos sofrendo, que já vem ensaiando os últimos anos, né, já vem ensaiando para esse desfinanciamento, né, para corte de orçamentos. Antes dos cortes, eles contingenciam o tempo inteiro, que nos limita enormemente a cumprir a missão institucional, né, que é oferecer um ensino de excelência, um ensino inclusivo, um ensino de qualidade. Apesar disso tudo, a gente consegue fazer de qualidade. A gente consegue fazer de qualidade. Eu digo porque a gente é teimoso, sabe? Eu digo, minimamente nós somos teimosos, porque a gente insiste em fazer. Então, é de fato realmente uma luta muito grande, né? E um problema do Estado, inclusive, porque quando ele contingencia nossos orçamentos, ele nos impede de usar nossos orçamentos em produção de ensino, pesquisa e extensão, no incentivo à educação, ele também não cumpre, né, a lei, né, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, né, e não cumpre o índice da educação. Então, aí, isso já passa a ser um problema do Estado, né, que ele não consegue cumprir índice, né, de educação, exatamente porque os esforços têm sido pelo desfinanciamento. Isso são coisas apontadas, né, por todos nós, reitores, né, que nós colocamos sobre essa condição sine qua non, né, de financiamento da educação, seja ela básica ou superior. Então, falando de dificuldades, elas são enormes, mas o recado é que a gente não vai desistir, não. O recado é que nós estamos aí na luta. A universidade, ela por si só, ela já é um desafio, né? Ela se mostra para a sociedade que, apesar de todas as dificuldades, ela consegue produzir ciência, né? Principalmente esses alunos que a maioria deles são cotistas, né? Eu preciso falar disso também, faltou isso. Né? Professores, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que se dá esse processo dos seus alunos, como é que você consegue estimulá-los a seguir em frente, e depois eu gostaria que você desse essa indicação da leitura, né? Como nós sempre pedimos no nosso canal, uma indicação de leitura, para a gente poder ir caminhando para o final da nossa entrevista, porque quando vai ficando bom, vai chegando a hora de acabar. Desculpa, mas eu esqueci de concluir, né, trazendo essa coisa da importância da UESO, ela localizada na Zona Oeste, como a Regina colocou aqui, num lugar densamente povoado, e eu digo que a Zona Oeste, estamos em Campo Grande, especificamente, e ela é muito rica. Ela não é somente rica de numerosa, mais de 3.300.000 e alguma coisa mil de habitantes, mas ela é rica de pessoas, né? Tem muita gente e pessoas com valor, né? Pessoas de valor. Então, a presença da UESO na Zona Oeste, ela é de fundamental importância, exatamente para não é trazer desenvolvimento, mas é realizar desenvolvimento, que é estimular essas potências que já existem lá, né? A universidade, ela acaba sendo um local,
né, onde ela agrega pessoas, né, e diz assim, olha, se desenvolva, aqui é o seu parque de desenvolvimento, vamos falar aqui, fique à vontade. A universidade, a UESO, é da Zona Oeste, então ocupem, no sentido, sim, ocupem e usem e abusem, né, da nossa formação, né, do nosso tripé, do ensino, da pesquisa, da extensão. Então, nós sabemos que, através das leis, né, de ação afirmativa, aqui no Rio de Janeiro é a Lei 8121 de 2018, né, que é a Lei da Política de Cotas, de reservas de vagas, né, para afrodescendentes, alunos oriundos da escola pública, indígenas também, e também filhos, agora uma novidade, né, filho de militares mortos em combate, né, da Polícia Militar, né, de gás, etc. Então, e aplicar essa política nesta região da Zona Oeste é fundamental. E pelos nossos percentuais, que são altos, agora no nosso último ingresso, nós tivemos praticamente 50% dos ingressantes cotistas. Então, isso me deixa realmente muito feliz, porque é um sinal de que, olha, eu vou para onde me abraça, é perto da minha casa, né? Então, ela é minha, faz parte do meu território. Então, isso me deixa muito contente, porque nós temos a oportunidade realmente de oferecer, né, o ensino, oferecer oportunidade de desenvolver, né, estimular a pesquisa, a extensão, trocar com a sociedade. E tem uma parte muito importante que eu digo sempre, um ponto muito particular da UESO, eu digo que ela é aconchegante, apesar de não termos exatamente a nossa casa, mas ainda assim nós somos aconchegantes. Os alunos, uma aluna até diz, a UESO, ela falou numa entrevista aí, é a gracinha, é a gracinha, porque por sermos menores, assim, é tudo muito mais perto, sabe? Está todo mundo muito mais próximo. Então, a nossa interação com a sociedade local, ela é muito forte. E a universidade é para isso. A universidade é para falar com a sociedade, é para falar e trocar com o seu território, né? E aí a sociedade, eu quero ainda mais que a sociedade, como sociedade civil, sejam as comunidades, né, os grupos comunitários, sejam os comerciantes, os industriais que nos procuram bastante, que somos os alunos dos nossos mestrados, são funcionários dessas indústrias, né, da metalmecânica da região da Zona Oeste, mas essa interação muito estreita, nós temos essa interação muito estreita com a sociedade. Então, eu quero ter, o meu trabalho é oferecer ainda mais oportunidades, né, espaço, abrir ainda mais as portas para a sociedade nos demandar, porque quem tem que nos demandar é a sociedade, porque a universidade é do povo, então é o povo que diz, eu quero isso, eu preciso daquilo. Então, e a UESO, ela está aberta para isso, e o espaço aberto para isso é através dos nossos projetos, né, de extensão, e também das portas da universidade está sempre aberta, né, para receber a sociedade. Então, realmente, a UESO ela é de fundamental importância, sobretudo para atender, né, e praticar de verdade as políticas das ações afirmativas, por estar localizada na periferia do município, longe, né, dos centros, né, dos grandes centros, do grande centro, né, da cidade. Então, é lá que nós estamos, né, é aqui na Zona Oeste que nós estamos e que estamos abertos para oferecer, para incluir a sociedade. Para falar de um livro, né? Agora é o livro, né? Agora é o livro. Agora é o livro. Olha, tem um livro que me trouxe aqui eu recomendo bastante para conhecer a nossa história, né? Não somente a nossa história, né,
para aqueles que se autodeclaram afrodescendentes, mas a nossa história do Brasil, né, porque somos o país que mais mais povoado, né, de negros fora da África, né, fora dos países africanos, né, do continente africano, né? Então, de fato, né, é inegável que nós somos realmente afrodescendentes, por mais branquinhos, né, que a pessoa possa ser, mas ela tem lá. Eu recomendo, para contar da nossa história, Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, que é um livro que me fez enorme. É um livro que me fez... É grande, hein? É grande, é difícil de ler, porque porque lembra... 1000 páginas. Eu chamo de livro de 1000 páginas, minha irmã. Não, é um livro, ele tem nome. Claro que ele tem nome, e o nome é muito importante, mas de que é uma busca, né? Aliás, é uma viagem, né? É uma viagem que a gente faz lá nas nossas origens, como foi. Dói, mas é importante a gente saber. Luanda, pode repetir o nome do livro para a gente? Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. Nossa, pesado, né? Não, o livro é pesado, eu acho que até o tema, né? É porque traz exatamente as nossas memórias, conta exatamente como foi, como que entramos naqueles navios e chegamos até aqui no Brasil. Como foi aquilo, como eu acho que foi essa aquela leitura passagem. é essencial para todo brasileiro. Para todo brasileiro, é nesse ponto que eu quero chegar, né? Se entendendo ou não, né? Mas se nasceu no Brasil, principalmente nos dias, neste século, né? Vamos falar aí de século XX, né? Que nós temos muitas referentes, puro, né? O puro, europeu puro aqui, realmente a gente é difícil de encontrar, eu acredito que sim. Então, por isso dessa importância, né? E uma mensagem que eu tenho até do reitor emérito, reitor da Universidade de Lisboa, professor Antônio Novoa, ele mexeu comigo em várias questões. Eu era muito mexida com a questão colonial, né, da nossa época aí, né, colonial, de tudo, né, que nós passamos, exatamente isso tudo, né, que nós vivemos por esse povo, né, que nos arrastou, enfim, né, que nos trouxe para cá. E o professor Nova, ele é um educador, né, que inspira bastante. E ele coloca que o nosso maior erro é não arriscar. Então, eu sempre deixo essa mensagem, né, inclusive, que é de arriscar. Arriscar, que é sair daquela zona que a gente já conhece e entrar naquela que a gente não tem muito pé, mas a gente tem o sentimento, a gente deseja, né? Aquela coisa que é essência. Eu quero construir isso para esse Brasil, caramba, quero construir isso, eu quero melhorar, então vamos. Dá muito medo, então arrisca. E foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Para ser hoje chamada de magnífica, realmente foi um risco, né? Vai lá, Luanda, vai, tenta. E aí, tentar não exatamente somente, né, o processo eleitoral, mas o ser, né, do aceitar, né, o desafio. Então, eu diria aqui para a gente arriscar, porque é arriscando, né, que a gente encontra as respostas e chega onde a gente quer. Na minha área, tem uma frase que se fala muito: quanto maior o risco, maior o retorno. É exato, é isso. Eu sou administradora, mas é uma frase que se coloca muito em administração. E aí a gente está chegando agora no finalzinho desse bate-papo maravilhoso com a doutora Luanda. A gente falou da vida dela, do nome dela, aquilo que representa, toda essa sua representatividade, desde o seu nascimento, desde o seu nome. Parece que a sua história estava sendo escrita e desenhada para ser
a pessoa, não só a pessoa magnífica, né, mas a magnífica reitora, né? Acho que o sentido de magnífica ele é muito amplo. Foi bem profundo, é muito amplo, né? E então, assim, você já era magnífica, mesmo antes de ser reitora, tá? E aí, com isso, para a gente concluir, né, a gente queria que você falasse, simplesmente de uma forma positiva, a gente encerra as nossas entrevistas, né, Regina, com essas mulheres maravilhosas. A gente queria que você falasse de um sonho seu. Um sonho. O meu sonho é que nosso povo preto se liberte completamente desses desdobramentos que ocorreram ao longo da escravidão e até hoje nós sofremos. Meu sonho é que meus jovens, né, oesianos, né, sejam grandes profissionais, não somente técnicos, mas de um profissional magníficos profissionais. É isso que eu quero dizer, né? Que os meus oesianos, né, sejam magníficos profissionais, exatamente. E por sermos termos esse alto percentual de afrodescendentes, e aí é por isso que eu trago, né, essa libertação das amarras, né, da escravidão, mas que meus profissionais sejam magníficos profissionais. Parabéns. Parabéns. Ana. Nós temos agora, nós estamos terminando o nosso programa. Queremos agradecer imensamente, dizer que quando você falou lá sobre essa relação da UES com Campo Grande, chama-se pertencimento, né? Eles têm uma sensação forte de pertencimento. Tanto a UESO pertence a Campo Grande, quanto Campo Grande pertence ao UESO, né? E aquelas pessoas, aqueles alunos, aquelas pessoas que moram em torno, certamente têm orgulho de terem essa universidade. E você, como representante maior dessa universidade, eu conheço a universidade, né? Conheço a sua luta quando era da associação de docentes, né? Era do ISO, né? A gente trilhou fileira juntas, né? Isso. Greves e coisas do gênero, né? Porque sindicalista é assim, né? E dizer para você que foi um prazer imenso nesse mês que estamos homenageando as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, trazer mulher como você, uma referência para muitas outras mulheres, não só porque é professora, né? Mas por você chegar ao cargo que você chegou, né? E não só chegar ao cargo, ser reconhecida e que as pessoas sentem em você, se sentem representadas em você. Então, a Zona Oeste está de parabéns, a UESO está de parabéns por você. Campo Grande está muito assim, contemplada, digamos assim, ter você como reitora da UESO. Agradecer a sua presença hoje aqui, em nome do programa Mulheres de Luta e Resistência, e convidar a todos que nos sigam nas redes, nas nossas mídias, né? E sempre, que possível, dê um like no nosso canal. Mulheres de Luta e Resistência encerra agora a entrevista com a magnífica reitora Luanda Moraes, reitora da Universidade Estadual da Zona Oeste. Obrigada, professora. Obrigada, doutora Luanda. Imagina, muito obrigada a vocês pela consideração e conforto aqui, me senti em casa no Taba. A ideia é essa. Tchau. A ideia é exatamente essa. Tchau.